temos aqui a pergunta do irmão Emanuel. O nosso irmão, ele pergunta se o dízimo deve ser obrigatório ou voluntário. E ele faz aqui uma citação bíblica em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29 e versículo 9. Vamos ler aqui então o texto que o irmão está pedindo uma explicação e perguntando se o dízimo deve ser obrigatório ou voluntário. Diz aqui o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente, deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Encontramos nesse texto histórico um momento em que Davi estava recolhendo ofertas para a construção do templo do Senhor. E o templo do Senhor, a casa do Senhor, é uma prioridade, podemos assim dizer, dos nossos dízimos e ofertas, porque a casa do Senhor, ela precisa ter os seus recursos, sua subsistência, e isso só é feito através dos dízimos, das ofertas que são alçadas. A igreja não recebe nenhuma ajuda governamental, humanitária. Então a igreja, ela tem a sua autossubsistência através dos dízimos e das ofertas. Agora, o irmão perguntou sobre a questão do dízimo ser voluntário. Então nós podemos dizer que isso é um dos requisitos para a contribuição do dízimo. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E podemos, então, dentro desse texto, dizer que dar dois exemplos. O exemplo que antes não existia a lei, um exemplo voluntário, foi o dízimo de Abraão, quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Ele não sabia de nada, não tinha tido nenhuma orientação, mas ele deu o dízimo, reconheceu que a sua vida estava na mão de Deus, na providência de Deus. Ele deu dízimo para Melquisedeque, que no caso estava com uma hierarquia espiritual acima dele. Um outro exemplo é o exemplo de Jacó, quando Jacó estava fugitivo do seu irmão Esaú, indo para a casa dos parentes da sua mãe. Ele também fez um voto, e as 4 bênçãos de Deus que Jacó pediu para cumprir o seu voto espontâneo era ser guardado por Deus, ter pão para comer, ter vestes para vestir, ter recebido paz de Deus. Por isso, ele fez o seu voto, não existia nenhuma obrigação, então o voto é voluntário, a pessoa dá no entendimento. Não adianta a pessoa
dar e ficar com o seu coração pesaroso. Agora, podemos também dizer que a contribuição do dízimo, ela tem que ser metódica. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então tem que ser proporcional. Aliás, tem que ser metódica, né? Não adianta a pessoa um mês dá, outro mês não dá. Então tem que ser algo metódico. E uma outra característica é proporcional, como diz nesse verso 2, conforme a sua prosperidade. Então a pessoa dá de acordo com o proporcional aos seus rendimentos. Certo. Agora, pastor, nós sabemos que tem algumas pessoas que se opõem a esta doutrina bíblica, né, que é o dízimo, e alegam que nós não devemos mais contribuir com os dízimos, porque o dízimo fazia parte da lei e com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a lei foi abolida e, consequentemente, o dízimo foi abolido. Que nós apregoamos que a lei foi abolida, como realmente foi, mas que nós ainda continuamos pregando falando sobre o dízimo. Mas é importante ressaltar aqui aquilo que o pastor falou do dízimo de Abraão e do dízimo de Jacó, que foram dízimos voluntários e foi antes da lei. Então o dízimo, ele foi algo voluntário e ele foi colocado antes da lei. E a lei, ela incorporou o dízimo. E realmente a lei foi abolida. Mas o dízimo que nós contribuímos hoje não é o dízimo da lei. A nossa contribuição hoje do dízimo, ela é a mesma contribuição que fez Abraão a Melquisedeque. E o Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se nós lermos lá em Hebreus, capítulo 7, que o texto é muito longo, não vamos ler agora, você pode ler a partir do versículo Hebreus 7, do versículo 4 em diante, aonde nos mostra ali que o nosso dízimo hoje, que nós oferecemos, é o mesmo dízimo que Abraão ofereceu para Melquisedeque. Se Abraão ofereceu para Melquisedeque voluntariamente, e o Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, então nós também devemos proceder da mesma maneira que Abraão procedeu. Então, repetindo, o nosso dízimo hoje não é o dízimo da lei. O nosso dízimo hoje que nós oferecemos é aquele dízimo da ordem de Melquisedeque, cujo Senhor Jesus Cristo é sacerdote, sumo sacerdote. E ele é, sim, voluntário. E também é muito importante também frisar aquilo que o pastor falou, que tem que ser voluntário, metódico. A pessoa, por exemplo, se ele recebe o seu salário mensalmente fazer a sua contribuição, ou se ele é um comerciante, ele tem que ter um método, uma metodologia. Eu vou contribuir dessa maneira, porque se não contribui um mês, daqui 4, 5 meses ele contribui, então isso aí está errado. E também, como o pastor falou, tem que ser proporcional. Então,
Se o dízimo ter a oferta nossa voluntária, o dízimo tem que ser proporcional, nada justo do que os 10%, porque 10% é a porcentagem. Aquele que ganha mais vai contribuir com os 10%, quem ganha menos com 10%. Então isso mostra que é uma contribuição proporcional. Agora, também eu gostaria de falar, pastor, que é muito perigoso nessa parte de proporcional, a pessoa que tem condições de ofertar para a casa do Senhor o melhor e oferta o pior, apenas para dizer, estou contribuindo. Então ele coloca lá algo que para ele, na sua proporção, da sua renda, é insignificante, mas ele quer aparecer na lista dos contribuintes da igreja e ele coloca lá, podendo contribuir com mais, ele contribui com o mínimo, mas achando que vai ser abençoado e que vai ter o nome lá na relação da igreja dos contribuintes. E o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 14, é muito claro, para aquele que não contribui de maneira proporcional à sua renda, que não ama a obra do Senhor. Diz o texto assim, pois maldito seja o enganador. Preste bem atenção, maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Se referindo aqui ao povo de Israel, que tinha o melhor e oferecia o pior, né? Então maldito seja o enganador, aquele que pode oferecer o melhor, tem condições de contribuir para a divulgação do evangelho e ele oferece o vil, aquilo que é pequeno para ele, mas ele oferece e acha que a sua oferta está sendo aceita pelo Senhor. Mas aquela pessoa que tem um pouco, como aquela viúva que o Senhor Jesus falou, que colocou as suas moedinhas, ela contribuiu. Então, sempre a contribuição tem que ser proporcional à renda, para que não possamos cair nisso que o Senhor fala, maldito seja o enganador. Ainda dentro desse tópico proporcional, existe hoje também um lado que é um exagero. Exatamente. Porque tem muitas, infelizmente, igrejas que fazem tantas campanhas que vão além do que a palavra de Deus recomenda. Então a palavra recomenda boa medida, sacudida. O que é uma boa medida? É algo que esteja dentro dessa proporção, como foi dito. Existe então, prezado ouvinte, esse clamor, essa propaganda para que dê tudo, faça um sacrifício ao Senhor, venda a sua casa, venda o seu carro, dê para a igreja. Então tome cuidado com esses sacrifícios, porque um imóvel, por exemplo, é um bem maior que uma pessoa pode ter, onde acolhe a sua família, e muitas das vezes pregadores vêm querendo tomar, na base da influência, da persuasão, esse bem da pessoa. Então tome cuidado com esses detalhes. Agora, o irmão também falou sobre a questão do dízimo da lei. O próprio Senhor Jesus, quando foi inquirido pelos fariseus, saduceus, escribas, ele pediu para Pedro pescar um peixe e retirou uma moeda e disse: de quem é essa moeda? É de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Daí nós vemos que o Senhor Jesus, ele também defendeu a contribuição do dízimo. E o próprio apóstolo Paulo, como nós acabamos de ler, nesses versos de Corinto,
ele fala a respeito do dízimo, né? E o pastor também, é muito bom a gente aqui frisar também que o dízimo não é um sacrifício que você vai oferecer e você oferecendo aquele sacrifício, como algumas igrejas colocam, Deus fica obrigado a lhe abençoar. Ah, eu dei 100, é um sacrifício que eu fiz, ele vai me dar 200. Não, o dízimo é algo voluntário, de um coração alegre, de alguém que compreende a obra do Senhor, então ele quer ver a expansão do reino, ele contribui voluntariamente, não esperando uma retribuição. Agora, não podemos negar que Deus abençoa aquele que contribui com alegria para a obra do Senhor. E só para terminar, pastor, muitas pessoas perguntam, no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Fala sim, o Novo Testamento fala sobre o dízimo. Se alguém lhe questionar, você pode citar Hebreus capítulo 7, e esta passagem também que o pastor falou, que Jesus disse, né, que nós não deveríamos contribuir, que devemos também contribuir, fazer a contribuição. Mas o texto mais apropriado para o dízimo no Novo Testamento é Hebreus capítulo 7. Estude Hebreus capítulo 7, que você vai entender que o dízimo é bíblico e está no Novo Testamento.